por favor. Então, vamos lá. Vou falar novamente, gente. Boa noite, tá? É muito bom estar com vocês no nosso segundo dia do nosso curso, tá? De controladoria estratégica. E agora está mais claro, né? Eu estou num ambiente onde está bem claro, tem uma luz bem em cima de mim aqui, então vocês conseguem me visualizar melhor. Minha gente, então, como foi comentado na aula de ontem, eu vou mostrar para vocês o nosso cronograma de aula. Então, o que a gente vai estudar em cada aula, ok? E que eu estou seguindo esse cronograma fielmente, tá? Eu sou muito bem mandada. O EA pede e eu faço, ok? E aí, minha gente, a Tatiana está justificando a ausência dela. Então, Tati, olha, ontem a gente trabalhou a teoria. Hoje a gente vai começar a trabalhar as atividades práticas. Então, só para eu contextualizar vocês, tá? Atividades práticas, elas vão ser todos os dias, e aí a gente vai juntar a nota da atividade prática junto com a nota das provas de vocês. E aí, como vocês estão em um sistema online, a nota das provas, ela vai ser contabilizada, vai ser um trabalho ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque prova mesmo, nós não conseguimos fazer porque vocês estão em outra modalidade, tá bom? E aí, gente, olha, se vocês ouvirem alguém falando, boa tarde, professora, professora, e vocês desconsiderem, porque hoje eu vim para o ambiente da universidade, porque eu acho mais claro, eu acho mais clean, eu acho melhor para conduzir a aula com vocês também. Não tem cachorro latindo, mas em compensação tem os alunos que ficam no cantinho ali da sala, são os meus orientantes, então geralmente eles vêm para ter orientação, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, se vocês ouvirem a porta abrindo e falando, boa noite, professora, eu vou pedir para eles ficarem em silêncio, porque eles já chegam fazendo barulho, né? Fazendo a zorra aqui na sala. Mas estou num ambiente mais tranquilo e mais calmo hoje, tá? Então, Tatiana, não se preocupe, porque a aula de ontem é importante que você assista por conta do conteúdo que foi ministrado, tá? Mas as atividades avaliativas, elas vão ser a partir de hoje, ok? E aí eu vou projetar agora para vocês, minha gente, o que a gente vai estudar durante todo o nosso curso, tá? E aí esse documento eu recebi diretamente da coordenação de curso, no qual eu preciso trabalhar com vocês, tá? Deixa eu projetar aqui, prometo que eu colocarei também no Google Sala de Aula para vocês, tá? Para que vocês possam visualizar. Acho que já apareceu aí para vocês, né, gente? Ó, esse documento aqui, ele está dentro de um documento maior, tá? Que é o documento que trabalha todas as disciplinas, por exemplo. Eu não sei se vocês já tiveram gestão de custos e orçamento empresarial. E aí esse documento ele já vem da coordenação explicando quais os assuntos que o professor tem que lecionar durante os dias de aula, tá? E aí o meu aqui, ó, controladoria estratégica, 30 horas, e esses são os assuntos que eu preciso trabalhar com vocês. Ó. Trabalhamos sistemas de informação gerencial. Hoje vamos dar continuidade, mas muito mais na área do processo de controle, tá? E aí a gente vai progredindo, vai trabalhar aplicações gerenciais dos preços de transferência, depois decisões de investimento, e aí a gente vai caminhando com a disciplina, tá? Em um dado momento, vocês vão ver que eu vou acabar juntando um assunto com o outro. Então, no mesmo dia, a gente vai trabalhar dois assuntos, por exemplo. Mas por quê? Porque aquele assunto ele é menor, ele é um assunto que conversa com outro assunto. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? Os assuntos, eles vão conversando entre si. Mas hoje, vou trabalhar somente um assunto com vocês, passar a atividade para os senhores, e vocês vão ter até o final da aula para colocar a atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Todo mundo sabe como mexer no Google Sala de Aula, enviar atividade no Google Sala de Aula. Todo mundo já já está no final do curso, né? Então já sabem como que monitora esse sistema. Então, beleza. Deixa eu ir para cá, que eu vou colocar agora na nossa aula, né, gente?
projetar aqui para vocês. Beleza. Ó, como eu mencionei com vocês, eu vou deixar assim, tá editável, porque se eu colocar em outra tela, que é aquela tela maior, eu não consigo passar. Então, eu preciso colocar assim numa tela editável, tá? Vamos lá, o que a gente vai entender e trabalhar hoje? Para quem não me conhece, para quem é a primeira aula, eu sou a professora Tássia, tá? Sou doutora em Gestão e Inovação pela Universidade Federal, sou professora aqui da UEA já há alguns anos, desde 2018, 20, eu sempre esqueço, gente, qual é a data, tá? Trabalhando nos cursos de graduação e de pós-graduação, tá bom? Mas à distância, essa é minha primeira experiência, tá? Então, à distância, meu primeiro momento aqui com vocês. Ó, Sistema de Contabilidade Gerencial e de Controle, que tem como sigla SCGC, tá? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas o que é esse tipo de documento? Como é que é esse tipo de ferramenta? Como que é essa filosofia? E quais os procedimentos adequados que a gente precisa entender em relação a isso, tá? É muito mais do que os registros contábeis. Então, o autor comenta que trata-se de um conjunto integrado. Desde ontem, nós estamos falando do processo de integralizar os sistemas, né? Então, entender que hoje em dia eu estar somente na minha caixinha, no meu quadradinho, não é mais a forma de dinamizar os espaços gerenciais. A ideia é que a gente consiga integrar ferramentas, formas de análise, formas de trabalho, tá? Então, eu vou integrar, além da gestão, mecanismos, procedimentos, ferramentas analíticas que fornecem informações estratégicas essenciais para um planejamento, controle, tomada de decisão, tá? Então, eu não sei quais de vocês são formados além da área de contabilidade ou somente outra área, tá? Mas a gente chama essa ideia de planejamento, direção, controle, a gente chama de ciclo da administração, que a gente pode chamar também de ciclo PDCA, né? Então, ele tem vários nomes que vão se desdobrando no decorrer do processo de gestão, tá? E aí a gente trabalha 3 ferramentas e 3 filosofias importantes. O primeiro é a gestão estratégica. Então, eu comentei com vocês que quando eu trabalho com estratégia, eu trabalho com foco para o futuro, eu trabalho com meta, eu trabalho com objetivo, tá? Eu trabalho com prospecção de espaço futuro. Vai além da contabilidade que é fiscal, tradicional, de mesa, de escritório, tá? Ele foca em melhorar de forma interna e de forma significante o processo de gestão empresarial. Então, ele quer dar sentido a toda essa dinâmica de análise. Inclui controles formais e informais, integrando dados financeiros, operacionais, uma visão muito mais completa. Então, é um complemento da nossa aula de ontem. A gente falou do sistema de informação gerencial, hoje estamos falando de um sistema de informação gerencial voltado ao processo contábil, tá bom? Então, vocês vão ver que não muda muita coisa. Por isso que, se não fosse a aula de introdução ontem, e eu liberar vocês para dar uma lida nos artigos, e vocês vão entender hoje por que eu pedi para que vocês pudessem ler os artigos nesse tempinho final da aula. Vocês vão entender por quê, porque a gente vai trazer para a aula de hoje, tá? A informação, ela tem que ser acionável. O que é algo acionável? É algo que, quando você precisar, ela vai estar ali a seu alcance, tá bom? Muitas vezes a gente tem os controles, nós temos os sistemas, mas eles não estão ao nosso alcance. Muito pelo contrário, eles estão experimentando outras coisas, outras esferas, outros espaços. Às vezes o problema é humano, às vezes é operacional, às vezes é de controle, de planejamento, tá? Que transforma dados que são brutos, dados que não foram tabulados. Lembra da aula de ontem? O que é um dado que ele é bruto? Ele ainda não foi manipulado, ele não virou informação, ele não virou conhecimento, tá? Mas, nesse caso, ele vai transformar esses dados em insights, em ideias, tá? Em procedimentos, em aplicabilidade, valiosos que impulsionam decisões inteligentes
e resultam em algo concreto, específico, palpável, tá? Vamos lá. E aí, como é que começou essa idealização de eu trabalhar um sistema de informação ou sistemas de informação voltado para a área contábil, tá? Perdão, gente, pela tosse, o ar-condicionado está aqui, ó, em cima de mim. Por isso que hoje eu estou falando até mais alto, porque o ar-condicionado dessa sala onde eu estou aqui, ela concorre com a minha voz. E aí eu tenho que falar mais alto, quase gritando, porque o ar-condicionado ele faz um super barulho, assim, sabe? Vamos lá. A trajetória desse sistema e dessa forma de análise no Brasil reflete décadas de amadurecimento empresarial e o processo de profissionalização da gestão. O que começou como simples controles financeiros básicos, evoluiu para sistemas integrados e, sobretudo, sistemas estratégicos, capazes de suportar decisões complexas em ambientes de negócio, cada vez mais dinâmicos e cada vez mais competitivos. A influência da teoria contingencial, e aí, cadê os meus administradores aqui da sala? Geralmente eu falo com os contadores, né? Agora eu vou falar com os administradores. Isso aqui é a nossa área, minha gente, ó. Teoria contingencial, tá? Ela veio depois da administração clássica, ela veio depois da administração científica, e ela está ali entre a administração de sistemas, não é verdade? Sabemos que a de sistemas é a última, então ela veio ali como um parâmetro para suportar de sistemas, tá? Trouxe a compreensão de que os sistemas de controle devem se adaptar ao contexto organizacional. Essa perspectiva impulsionou a expansão e a sofisticação dos mecanismos de controle, tornando-o mais flexíveis e alinhado às necessidades específicas de cada organização, tá? Gente, olha o que ele comenta, que a teoria contingencial, ela veio como um parâmetro, como uma idealização de abertura de cenário para a gente trabalhar os sistemas de informação, tá? Tem uma atividade que geralmente eu faço com as turmas presenciais, que é o seguinte: muita gente critica a ideia da administração clássica, científica, pouco teóricas e muita falação, não é verdade? E aí, para que os alunos entendam de que nós precisamos de algumas evoluções para nós termos o que temos hoje, eu divido a turma em duas áreas, não é verdade? E aí eu digo o seguinte, olha, vamos fazer agora um júri simulado. O que é o júri simulado? De um lado da sala, vocês vão defender a teoria clássica. Do outro lado, vocês vão defender a teoria científica, tá bom? E aí eu vou ser o juiz e vou ter mais alguns professores para ser o juiz, para ser as pessoas que vão ali sendo a gente chama de plateia do júri, né? Alguma coisa nesse sentido. Não sou da área de direito, então quem é do direito aqui me perdoe. E aí os alunos, eles têm 2 dias ou 3 dias para se preparar. Eles pesquisam, eles se preparam, e aí chega o dia do júri, tribunal do júri. E aí, nesse dia, eles têm que escolher uma pessoa para defender a teoria deles. Estou falando isso por quê para vocês? Porque eles pesquisam tão a fundo para poder ganharem a competição e ganharem os pontos, que eles começam a compreender, e assim, eles não pesquisam somente a sua teoria, eles pesquisam a teoria do outro, né? Porque para o advogado do outro lado conseguir contestar alguma coisa, ele tem que entender as duas teorias. E aí, nesse sentido, o que acontece? Os alunos, eles começam a compreender tão a fundo a teoria, que eles falam, professor, então nós precisávamos da teoria científica naquela época, para a gente conseguir incluir um cenário realmente válido, eficiente, coerente, que é o cenário que nós temos hoje. Então, eles aprendem na pele a importância dos espaços organizacionais e o tempo que cada um trabalhou para que a gente coloque o que nós temos hoje em prática, né? Vamos lá. Para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar o que a gente chama de modernização contínua. Professora, ainda tem algo para ser melhorado?
tem muita coisa para ser melhorada, tá? Então, essa modernização, ela vai sempre se concretizando e isso depende de alguns fatores. Não sei se vocês já perceberam, mas como é que eu conduzo a aula, né? Eu tenho o slide ele é meu guia, né, sem sombra de dúvida, mas muitas questões específicas eu menciono, eu falo, eu coloco aqui no momento da aula. Porque, gente, eu já trabalhei essa disciplina tantas vezes no presencial, que o slide ele só está ali para me guiar, né? Para eu saber para onde que eu tenho que ir, para não falar tudo de uma vez, se eu não chegar naquela parte específica. Então, se vocês puderem tomar nota, escreverem, tá? Eu posso passar para vocês depois aquele mesmo documento, aquela mesma ementa que eu mostrei agora, eu posso mostrar os livros que a gente precisa trabalhar com vocês. E aí, talvez vocês tenham esse livro em casa, ou tenham acesso à biblioteca, e aí vocês podem se aprofundar em algum assunto desse que chamou a atenção de vocês, tá? Vamos lá. A adoção de normas internacionais de contabilidade e avanços tecnológicos transformam esse fenômeno, essa teoria, em uma ferramenta essencial para a competitividade global, tá? Todo mundo está me ouvindo bem, né, gente? Tá tranquilo para vocês, né? Beleza. Vamos lá. Modernização. A gente acha que não tem nada mais para ser modernizado, né? Muito pelo contrário, tá? Os componentes principais desse processo, tá? O ISGC eficaz é construído sobre pilares fundamentais que trabalham de forma integrada para fornecer uma visão completa e acionável do desempenho organizacional, que vai levar em consideração planejamento e custos, sistemas de informação, indicadores e análises e controles de auditoria. Minha gente, esses 4 fatores, esses 4 princípios, eles não caminham sozinhos, tá? Eles vão precisar de outros fatores e de outros princípios para caminhar, que a gente chama de fatores externos, que eu comentei ontem com vocês, que também é um processo que vai colaborar com a modernização do espaço. Vamos lá, fatores externos, culturais, sociais, políticos, geopolíticos, tá bom? De tempo, isso vai colaborar com esses 4 princípios aqui, que é o planejamento de custos, ou planejamento e custos, porque eu também posso entender de forma separada e segregada, cada uma terminologia dessa, que é o planejamento orçamentário, robusto, e o controle rigoroso de custos que permitem previsibilidade e eficiência financeira. Quer dizer, eu saber aonde que eu estou, em que espaço eu estou, em que momento eu estou, tá? Sistemas de informação, que é a nossa aula de ontem e hoje, tá? Vocês vão perceber que toda vez que eu finalizar um conteúdo, eu vou passar a atividade, tá? Então, finalizei o conteúdo de sistemas, que vai ser hoje, eu passo uma atividade. Amanhã, finalizei o conteúdo que é menorzinho, vou passar uma atividade, tá bom? E aí vocês vão saber exatamente aonde começa o conteúdo e aonde termina, tá? Então, só para reforçar, o que são os sistemas de informação gerencial? São critérios específicos que dependem de fatores humanos, de sistemas tecnológicos, inovação, que tem a ver com autonomia, que a gente comentou também ontem, tá? Que transformam processos, inputs em relatórios contábeis detalhados para visibilidade total das operações. Os indicadores e as análises, tá? Do que adianta eu entender de indicador se eu não sei analisar? Vou falar algo bem simples. Gráfico, por exemplo. Analisar gráfico é um indicador de desempenho, é um indicador de performance. Então, será que eu sei analisar o gráfico? Será que o gráfico está representando para mim é totalmente viável? Tá? Por isso que a gente separa de análise para indicadores. Tá? Uma coisa são os indicadores, outra coisa são os análises desse indicador. Tá? Indicadores de desempenho precisos e análise financeira profunda, que revelam tendências e que revelam oportunidades de espaço, ok? E o que a gente vai trabalhar aqui, muito forte,
que são os controles e a auditoria. Controles internos rigorosos, processos de auditoria, que garantem integridade e conformidade em todas as operações, tá? Então, esse aqui é o único dos princípios que vai estar em concomitância com planejamentos e custos, sistemas de informação e indicadores e análise, tá? O controle é o único princípio que vai acompanhar os outros três, ou trabalhar sozinho, tá? Ele tem essa possibilidade. Vamos lá, deixa eu só diminuir isso aqui, porque ele cobriu aqui a minha tela. Beleza, tá aqui. Algumas funções: apoio à decisão, monitoramento, alinhamento, melhoria contínua. Olha o pessoal da qualidade aí. Professor, esse é curso de contabilidade, controladoria ou é curso de qualidade, tá? A qualidade é um procedimento que vai acompanhar as etapas que eu vou desenvolver e vou trabalhar. Apoio à decisão, a gente comentou muito ontem, que é a entrega de valor e a entrega de processamento rápido com uma decisão específica, tá? Monitoramento é sinônimo de controle, mas ele tem mais a função de acompanhar continuamente o desempenho financeiro e operacional, identificando tendências antes que se tornem problemas. Tá? Então, ele tem mais essa questão do acompanhamento, é uma forma mais suavizada de falar controle, tá? Controle tem esse teor organizacional, né? Acompanhamento já não tem esse teor organizacional, tá? Alguns exemplos práticos, deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui, ó. Na prática empresarial cotidiana, essa filosofia se manifesta através de aplicações concretas, que geram valor mensurável. O que não é passivo de ser controlado, minha gente, é difícil de ser controlado também, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu não posso visualizar, mensurar, tabular, eu corro muito risco de tomar decisões de forma muito subjetiva, que não tem como critério o controle de dados estatísticos e dados que estão ali plausíveis em relação a números, tá bom? O cálculo preciso do ponto de equilíbrio, da definição estratégica dos preços, são possíveis graças a dados detalhados fornecidos por esse mesmo sistema. O controle rigoroso de metas e a análise profunda de lucratividade por produto ou setor permite identificar rapidamente quais as áreas estão gerando maior retorno e onde são necessários ajustes estratégicos para maximizar os resultados. Para isso, eu tenho dois critérios de análise. O primeiro é a integração do ERP, tá? E aí eu já comentei ontem, mas com outras palavras, o que é um ERP? O ERP, ele é um sistema de controle tecnológico, tá? Que trabalha conexão com sistemas, o ERP, ele trabalha automatização completa e eliminação de erros manuais. Só que esse tipo de sistema, ele vai te entregar funcionalidades em tempo real, que são através de relatórios, que facilitam o acompanhamento instantâneo e tornam a decisão mais ágil, mais precisa, tá? Com menos aberturas para critérios subjetivos. Agora ficou grande demais, né? Até para mim aqui que não está aparecendo. Vamos lá, alguns benefícios para uma empresa. O que a coordenação desse curso passou para mim de antemão, tá? Eles comentaram o seguinte: professora, qual é a ideia e qual é o foco que as disciplinas elas precisam ter como parâmetro? Primeiro, prof, a gente precisa entender que os alunos, muitas vezes, eles são proprietários de estabelecimentos específicos na sua cidade. Então, a ideia desse curso é justamente cada disciplina ter como foco principal como que eles vão gerenciar esse negócio de forma estratégica. A gente sabe que a pós ela é voltada para uma área específica, mas a realidade dos alunos é que eles são proprietários ou gerenciam algum tipo de negócio. E aí, diante dessa fala da coordenação, eu sempre trago para vocês esses exemplos voltados, sobretudo, para negócios, né?
para empreendimentos, ó. Primeiro, eficiência operacional. Essa eficiência operacional, ela vai aparecer em todas as aulas praticamente, que é entender que se o controle não tiver na área estratégica, e se ele não for descendo de forma precisa, rápida e pensada, ele vai chegar na área operacional, muitas vezes sem foco, sem meta e objetivo nenhum. E aí os proprietários ou os colaboradores vão estar ali patinando que nem pato, né? Não vão conseguir entender muito para onde ir, tá? Então, quando eu falo de eficiência operacional, eu falo de aumento significativo da eficiência operacional financeira para otimizar processos e eliminar desperdício. Eu não estou aqui para perder dinheiro, estou aqui para otimizar minha forma de ganhar esse dinheiro. Melhoria dramática na visibilidade de saúde financeira, e aí com certeza vocês sabem o que é saúde financeira, não é eu crescer abruptamente, muito pelo contrário, né? A saúde financeira, ela está ligada com eu permanecer com essa saúde, com esse planejamento a longo prazo. Então, tem uma palavrinha que melhor define saúde financeira, efetividade, tá? A gente estuda eficiência, a gente estuda eficácia, mas pouco se fala de efetividade. Efetividade é quando a tua saúde financeira, ela consegue progredir, ela consegue caminhar, ela consegue alcançar outros espaços por uma durabilidade de tempo interessante para a realidade da tua empresa, tá bom? Então, efetividade tem a ver com o fator tempo, tempo positivo para a implementação desse negócio. Tudo bem, queridos? Tudo certo até aqui? Sabe o que eu percebi, meus queridos? Que quando eu fui clicar no link da nossa aula, eu cliquei da minha conta pessoal aqui do, do Google, né? E aí calhou que eu estou conectada com a minha conta pessoal, né? Eu não migrei para a conta da UEA, né? Eu nem reparo, gente, eu só vou abrindo automático, projeto a aula, e aí eu vi que vai ficar aparecendo aí a minha fotinha quando eu viajei para o Peru. E aí, para quem não foi para o Peru, aconselho vocês a irem, é um lugar muito lindo, divertido, interessante, com uma culinária maravilhosa. E aí, nessa fotinha, eu estou agarrada com duas lhamas, assim, uma do lado, outra do outro, e atrás tem a montanha colorida, que fica bem perto de uma geleira. É muito legal, gente. Inclusive, é muito frio, né? Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Processo rentável. O que é isso? Redução estrutural de custos operacionais e aumento consistente da lucratividade. Quando ele fala de redução estrutural, ele está falando o seguinte: redução sutil, tá? Essa redução, ela precisa estar implementada nos meus processos sem que eu possa perceber ou sem que impacte diretamente o andamento logístico dos processos organizacionais, tá? Às vezes, a rentabilidade ela é tão alta que rapidamente a gente percebe aquele impacto. Isso pode ser um problema, tá bom? E aí eu faço uma comparação, gente, a logística, né? A área de logística é uma área que muito me atrai. Vamos lá, principalmente aqui na região que nós moramos. Quando eu falo de logística, eu falo o seguinte: essas empresas, a Amazon da vida, eles trabalham com tempo calculado, que também tem a ver com rentabilidade, tem a ver com custo, todo mundo sabe disso. Mas a ideia da Amazon, ela está ainda se reestruturando. Porque antigamente o consumidor era aquele carinha que ele queria que o produto chegasse rápido na casa dele. Mas veja como que funciona a dinâmica da vida. O produto ele não pode chegar nem tão rápido e nem tão demorado na tua casa. Por quê? Porque você se programou, se organizou para aquela situação, na verdade, e aí você está querendo que o produto chegue na sua casa dia 7. Só que a Amazon se antecipou tanto que o produto chegou dia 3. Mas você tem a sua dinâmica, você tem
trabalho, tem vida, tem estudos. Chegou dia 3, você não se preparou, você não estava em casa. A Amazon manda aquele processo de rota, né? Aonde está o teu produto, mas se eu sei que vai chegar dia 7, eu não vou olhar dia 3, eu vou olhar dia 4, aliás, dia 6, dia 5, não é verdade? Isso é um exemplo quando a gente fala de processos estruturais, tá? Eu preciso ser sutil na hora de implementar isso. Eu não posso colocar abruptamente, tá? Porque pode impactar em alguma área específica, ou de forma antecipada, ou de forma atrasada, ou no meio do processo. Crescimento estratégico. Suporte robusto para estratégias competitivas, diferenciais, crescimento sustentável a longo prazo. Tu está se preparando para o crescimento, mas você precisa se preparar para alta demanda também, tá? O que adianta estruturalmente você ser grande, mas logisticamente ser pequeno, não conseguir comandar muito bem as demandas que estão ali dentro do teu roteiro de trabalho, tá? Os desafios que esse sistema traz para a gente, o primeiro é capacitação profissional. O que é capacitação profissional, meus amigos? É o seguinte, você, a tua equipe, teu líder direto ou indireto, precisa estar preparado para esse cenário onde os sistemas vão entrar, tá? Então, necessidade de crítica de profissionais altamente qualificados e tecnologia adequada, as demandas modernas. Integração de um sistema, a gente está comentando e está falando desde ontem sobre isso. Ambiente regulatório, tá? Além dessa integração, a gente entende que a integração, aliás, a gente não, mas muitas empresas que buscam integrar esse sistema, muitas vezes eles têm uma resolução muito obsoleta para isso. Então, eles entendem que integração é sinônimo de facilidade. Comentei isso ontem com vocês. Sendo que é muito ao contrário sobre isso, tá? Toda vez que eu integro o sistema, eu tenho que controlar muito mais ele. O controle, ele passa por um sistema regulatório, tá? Então, adaptação contínua às mudanças regulatórias e a evolução constante do ambiente de negócio. O próximo é a inovação digital, tá? Aí a gente tem que trabalhar um asterisco bem grandão nessa inovação digital. Quantos aqui vocês podem colocar aí no chat? Eu, tá? Que eu dou uma olhadinha. Mas quantos aqui se consideram aptos a trabalhar com IA, com inovação digital? Vocês estão preparados para esse cenário? Pode colocar, eu tô, professor. Que aí vai subindo aqui para mim, eu vou vendo. Cadê? Não apareceu nada. Será que eu tô falando sozinha aqui? Peraí, deixa eu já ver aqui rapidinho. Ah, tá, estão escrevendo aí. Que legal, vamos lá. Básico, né? Em parte, tenho dificuldade, eu não uso só o básico, não. Ainda sobre. Olha, nossa, que alunos sinceros, eu gostei. É uma sala muito terapeutizada, né, gente? Gostei dessa sala. São muito terapeutizados aqui, gente. Geralmente, quando eu pergunto isso, os alunos respondem: não, professora, com certeza eu estou preparado para o ambiente da IA, para a inovação digital, né? Estou lidando muito bem com a forma que esses avanços estão acontecendo. Minha gente, os avanços, eles não vão parar. Então, a inovação, ela, hoje a gente comenta, discute, fala uma coisa, daqui a um tempinho a gente vai perceber que eu vou ter um outro cenário, com uma outra característica, uma inovação a longo alcance, tá? Deixa eu ver outras mensagens aqui que vocês estão mandando. Pode ser uma questão de gerações diferentes, concordo com você, né? Mas muita gente se acha, Diana, muita gente se acha apta a trabalhar com inteligência artificial, e às vezes a gente acha que trabalhar com inteligência artificial é só Ctrl+C, Ctrl+V, não é verdade? E não é bem isso, tá?
trabalhar com IA, com inovação, com aplicativos de inovação, é você saber que eles vão te dar ali as análises previamente prontas, mas a manipulação ela vem de você. A forma que você quer que entregue isso para você depende de você. Senão eles vão te dar dados não tão estatísticos assim, tá? Gente, só um tempo. Peço um minutinho só para eu abrir essa porta para ver se não tem aluno jogado ali no corredor, tá bom? Que eu não quero entrar porque tá com vergonha. Só um minutinho. Voltei, minha gente, voltei. Vamos lá. Realmente estavam perdidos ali. Vamos lá. E aí, deixa eu passar para o próximo aqui. Vamos lá. Aí, ó, já estamos. Como essa aqui é a conclusão, já finalizando o nosso processo, a gente tem um cenário para o futuro, tá? O cenário para o futuro, ele fala de forma muito especificadamente da integração, não só de todos os sistemas de todas as áreas funcionais, mas a integração com a IA, não é verdade? Então, a pergunta que eu fiz para vocês foi uma pergunta realmente para que a gente pudesse pensar um pouquinho em relação a isso. Até que ponto eu estou preparado para lidar com sistemas que estão totalmente integrados com a IA, tá? A gente tem muitas realidades hoje em dia com essa característica. É importante que a gente saiba muito bem trabalhar e monitorar isso, tá? Compliance e governança, falamos ontem também, demos aí um panorama. E ESG, tá? Que trabalha também processos sustentáveis, que não trabalha somente inovação. E análise preditiva. Professor, o que é análise preditiva, tá? Diferente de uma análise preventiva e diferente de uma análise corretiva, lembre-se, são três tipos de análise, tá? Preditiva, preventiva e a corretiva, tá? A preditiva, ela está mais voltada para a gente aqui do curso, porque ela trabalha, sobretudo, previsão.
tá? Ela trabalha prospecção, tá? Então, ela trabalha além da análise previsiva, que é o seguinte: eu preciso fazer a correção nesse dia, porque foi previamente estabelecido. Não, eu vou prospectar o cenário, eu vou trabalhar aqui. Além dessa previsão, eu também posso fazer outras que vão me ajudar em outras características para gerar outros relatórios, me trazer outras realidades, tá? E aí é o seguinte, vamos lá. De agora até os próximos slides, gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque eu vou explicar como que vai funcionar a atividade de vocês, tá bom? Que são em duas etapas, tá? Atividade em duas etapas. Nesse momento, a gente fechou o conteúdo de sistemas e de sistemas voltados à contabilidade, tá? Amanhã vamos entrar em outra área específica, em outro espaço específico, tá bom? Eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou levar em consideração que vocês já leram o artigo que eu deixei para vocês ontem, desde de domingo, na verdade, mas eu não vou contar com domingo, porque domingo eu coloquei à noite já, né, galera? Então, domingo tá todo mundo descansando para a semana, né, à noite. Então, eu vou contar só com a 1 hora e meia de aula, que eu deixei para que vocês pudessem dar uma lida, fazer aquele processo rápido de rascunhar o artigo, tá? Então, eu separei os artigos da seguinte forma: artigo 1 e artigo 2, tá? Eu vou ler as características fundamentais de cada artigo, tá? E aí eu queria que vocês ou tirassem print onde vocês estão, ou anotassem, porque eu não vou colocar esse slide agora na área do aluno, lá no Google Sala de Aula. Então, eu aconselho que vocês possam tirar foto da telinha para que vocês não se percam, tá? A atividade, ela é individual. Então, eu vou ler artigo 1 e artigo 2. O que eu gostaria que vocês fizessem com essa primeira avaliação? Gostaria que vocês me dissessem a que se trata o artigo 1 e a que se trata o artigo 2. Bora lá. Quando eu começar a ler e a explicar para vocês, eu vou falar, gente, mas esse artigo ele está falando de qual autor, de qual fenômeno, tá bom? E aí vocês podem ir lá no Google Sala de Aula, baixar o artigo e verificar de qual esse primeiro slide está falando, tá bom? Professora, eu faço isso agora na sala de aula? Não precisa, que eu já percebi que vocês são tímidos, né? Só falam pelo chat, aí rapidinho, ninguém liga o microfone. Ontem tinha um aluno que ligou, falou que falava bastante, mas ele estava na rede, indo para Maués, aí ele estava muito tímido e ele não ia falar, não é verdade? Aí eu não sei cadê esse aluno hoje, porque ele sumiu e eu gostaria de conversar com ele, né? Para nossa aula não ser esse monólogo. Ó, o Cartejane. Ah, é o Cartejane, gente. Eu falava a Cartejane. Olha, obrigada por me corrigir, meu amor. Muito obrigada. O Ângelo, né? O Ângelo. Então, gente, ó, como eu sei que vocês não abrem muito o microfone de vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem em um documento separado. Pode ser? Coloquem um documento separado. Slide 1 trata do artigo tal. Eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso. Professora, mas quantas folhas? Relaxa. Essa primeira atividade, eu só quero um parágrafo, 2 parágrafos no máximo, tá bom? A mesma coisa vocês fazem para o artigo 2. Beleza? E aí, daqui a pouquinho, eu me explico como que vai ser a atividade 2. Lembrando, são 2 atividades. A 1 é sobre o artigo 1 e 2, e a atividade 2 é um cenário específico que vocês vão ter que analisar, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Artigo 1. O artigo 1, ele fala: a controladoria é responsável por gerar e disponibilizar informações gerenciais confiáveis para apoiar a tomada de decisão empresarial. As informações adequadas permitem planejamento, controle, avaliação do desempenho organizacional. Relatórios gerenciais reduzem incertezas
e possibilitam decisões mais assertivas pelos gestores. A integração das informações financeiras operacionais contribui para a melhoria da eficiência e da competitividade empresarial. E o controller atua como responsável pelo sistema de informação e pelo suporte estratégico à administração, ok? Então, o artigo 1, ele fala exatamente, é quase a mesma coisa do que a gente trabalhou aqui na aula de ontem e na finalização da aula de hoje, tá bom? Aí eu queria saber, a que se trata esse artigo 1? É o que fala da realidade de uma empresa específica, lá dos artigos, ou é o do outro artigo? Tá bom? Aí é com vocês. Já conseguiram tirar print? Já conseguiram direitinho? Tirar fotografia e tal? Beleza. Vamos lá. O 2. O 2, ele já é mais específico. Ele fala o seguinte: sistemas de informação organizam dados, transformam em processos úteis para a gestão. Relatórios gerenciais trabalham, sobretudo, fluxo de caixa, orçamento, análise de custos e indicadores de desempenho. São instrumentos essenciais de controle e de avaliação. A utilização de informações estruturadas, olha aí, ó, a estrutura. O que é a estrutura? Sutilidade. Possibilita planejamento financeiro mais eficiente e acompanhamento de metas organizacionais. A informação contábil gerencial é fundamental para identificar desvios e orientar as ações corretivas. A controladoria contribui para a integração das áreas organizacionais e para o alinhamento estratégico. Beleza? Então, artigo 1 e 2, eu defino e entendo do que se trata cada artigo, desenvolvo um textinho de 1 a 2 parágrafos explicando como que eles estão se relacionando, tá? Já trouxe para vocês o resumo básico. Tiraram print já? Tudo bonitinho? Beleza. Agora, atividade 2. Por isso que eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem isso aqui hoje, tá? Porque eu sei que vai demandar um tempo de vocês, um esforço de vocês, ó. Uma empresa de médio porte no setor industrial implantou recentemente um sistema de contabilidade gerencial e de controle integrado ao ERP. Após 6 meses, a diretoria percebeu que os relatórios mostram aumento de custos. Deixa eu voltar o slide 1 para você, querido. Artigo 1 que você quer? Tá aqui, Silvio. Pode tirar print aí. Tudo certo? Vou passar adiante, tá? Vamos lá. Vou começar de novo a ler a nossa historinha. Ó, uma empresa de médio porte no setor industrial implantou recentemente um sistema de contabilidade gerencial e de controle integrado, de ERP. Após 6 meses, a diretoria percebeu que os relatórios mostram aumento de custos em determinados produtos e baixa rentabilidade em 2 linhas específicas. Ao mesmo tempo, os gestores operacionais relatam dificuldade em interpretar os indicadores gerados pelo sistema. Tá bom? Então, vou ler uma situaçãozinha ali prática, simples, tá? Que podem estar no dia a dia dos senhores. Bora lá. Aí, eu tenho 4 perguntinhas que precisam ser respondidas dentro de um textinho de 2 a 3 páginas, tá? Individual, tá bom, minha gente? E aí é importante que vocês façam uma fundamentação teórica conceitual e dê alguns exemplos, se vocês conseguirem, tá? Essa fundamentação teórica conceitual, eu vou voltar lá no meu plano, onde tem alguns autores, mas como os senhores estão em casa, com acesso à internet, ou estão em algum lugar com acesso à internet, nada impede de vocês pesquisarem em outros artigos, em outros livros, tá? Em outros centros de busca bibliográficos, no qual vocês possam contextualizar fundamentalmente, tá? Então, bora lá.
Explique como essa filosofia pode apoiar a tomada de decisão nesse cenário, indicando pelo menos 3 funções essenciais do sistema. Indique 2 indicadores gerenciais que deveriam ser analisados prioritariamente para avaliar a rentabilidade das linhas de produto e justifique, tá? Proponha 2 ações gerenciais que poderiam ser adotadas com base nas que foram geradas por essa filosofia, tá? E discuta brevemente quais desafios organizacionais podem dificultar o uso eficaz do SCGC e como que a gente pode superar isso, tá? Professora do céu, o que é isso que a senhora está falando, né? Embaralhou minha cabeça todinha, gente. Por isso que eu falei que vocês iam precisar de tempo para resolver, tá? Não é difícil, gente. É só concentração. A cada 2 parágrafos, você responde uma pergunta dessa. 2 parágrafos, você responde uma pergunta dessa. Lembrando que é um texto corrido, tá bom? Então, vocês vão entregar uma resposta só, digitado, com o nome de vocês bonitinho, tá? Para eu conseguir identificar. A atividade, ela é individual. Mas eu gostaria de perguntar aqui na sala se tem alguém que não tem acesso a computador, alguma coisa nesse sentido, que não vai conseguir fazer de jeito nenhum a atividade para entregar até 9h40, que eu vou liberar vocês agora para que vocês façam as 2 atividades. Aí eu vou colocar naquele ambiente do Google Sala de Aula, tá? A atividade 1 e a atividade 2. Aí vocês vão colocar exatamente na atividade determinada, tá? A dos artigos é a 1 e a da perguntinha com o cenário é a 2, tá? Vamos lá. Deixa eu só verificar se alguém... Teve alguém... Diana, por isso que eu perguntei, que teve alguém ontem que falou que estava sem computador, né? Gente, então, essa galera que está alegando aqui, que está sem computador, que é a Ciângela e a Fabiana, estarei sem acesso, se a senhora puder estender o horário. Essas 2 pessoas que estão falando comigo agora, se a Maria, né, e a Érica, que são 4 pessoas, vocês podem fazer em dupla, se vocês quiserem, tá bom? E aí vocês podem ir conversando com a dupla de vocês e ir desenvolvendo a atividade. Pode ser? Aí é importante que você escolha uma dupla que tenha computador, porque aí você vai ajudando e essa pessoa vai construindo com você. Pode ser? Ó, a Ádila também, que já colocou que não tem computador. Então, esse pessoal que está sem computador, vocês podem entregar em dupla. Aí, só uma pessoa da dupla entrega, tá bom? Basta uma da dupla entregar, beleza? Aí, o restante que tem acesso ao computador, que consegue desenvolver bem, aí essa pessoa faz sozinha, tá? Alguém pediu para que eu explicasse a primeira. Então, peraí, deixa eu mostrar. A Perry? É Perry Olive, é isso? Mulher, que nome diferente teu nome, né? É Periane ou é como se lê? Petiane mesmo. Eu tô lendo meio americanizado, né? Você já percebeu, né? Vamos lá. Como que é a atividade? Essa atividade dos artigos, ela é assim, tá? Eu li para você aqui o resumo do artigo, mas eu não disse qual a... Ó, tem alguém com o microfone ligado, acho que é a Daniele. Ó, consegui, tem alguém com o microfone ligado aqui. Ah, beleza, deu certo aqui, beleza. É só porque senão a Perione não ia conseguir entender a explicação. Ó, seguinte, eu coloquei o resumo do artigo, então eu coloquei artigo 1 e artigo 2, mas eu não disse qual artigo é qual. A ideia é que vocês identifiquem de qual artigo eu estou falando. Eu já coloquei esses artigos na íntegra lá no Google Sala de Aula, tá bom? A ideia é que vocês descubram. Depois que vocês souberem de qual artigo eu estou falando, vocês vão discorrer um textinho pequenininho de 1 parágrafo, de 2 parágrafos, explicando por que que o artigo 1
se refere ao artigo tal que eu coloquei no Google Sala de Aula, tá bom? Beleza? Conseguiu entender? Beleza, então. Então, ó, ao que tudo indica, eu tenho mais 5, 6 pessoas que não têm computador e que vão fazer em dupla, né? Com alguém que tem computador. Então, menos mal, a gente já consegue caminhar daí. Professora, 2 atividades avaliativas, então vai ter 2 espaços no Google Sala de Aula para colocar a atividade, tá? Até que horas eu posso colocar a atividade? Até o horário de fim da aula, 9h40. Tudo bem? 9h40, de boa? Beleza? Beleza, até 9h40. Antes de eu liberar vocês para fazer a atividade e a gente se encontrar amanhã, eu queria perguntar o seguinte: vocês já têm os grupos fechadinhos que vocês desenvolveram durante todo o curso de vocês, né? Então, já existe grupos pré-determinados aqui na sala, não é verdade? Beleza. E aí, quantos grupos, mais ou menos, estão aqui pré-determinados na sala de aula? Não, grupos mesmo. Não, grupos que eu digo, gente, é de outros trabalhos que vocês fizeram, que já são grupos que vocês já fazem sempre, assim, grupo. Eu não formei grupos ainda não, de nada. Ah, tá. Então vocês fazem grupos assim quando tem que fazer, mas não existe grupinhos fechados, né? Ah, beleza, entendi. É só trio, às vezes dupla, individual, depende, né? A gente vai resolvendo isso. Ah, tá. Eu tô falando isso porque eu tenho uma atividade que vocês, ó, eu tenho uma atividade que vocês vão precisar abrir o microfone para falar, tá bom, gente? Então, é o seguinte, eu estou pensando aqui com os meus botões, só que é em grupo a atividade, então nem todo mundo vai precisar falar. Basta um integrante ou 2 de cada grupo, tá bom? E aí eu estou pensando como que eu vou articular isso com vocês, sendo um curso à distância, tá bom? Mas isso é assunto para o outro momento, tá? Importante que vocês produzam uma atividade. Encontro vocês amanhã, ok? Por favor, não faltem, tá? Lembrando que daqui por diante a gente vai ter atividades que vão valer ponto. E amanhã eu vou dizer para vocês o dia que vocês vão fazer a avaliação de vocês, tá bom? Mas muito possivelmente vai ser no sábado aí, tá bom? Ou na sexta, tá? Vou deixar para fazer um pouquinho no final, para que vocês consigam concentrar mais no final e não fiquem tão sobrecarregados aí no começo, meio da semana. Ok, gente? Tudo bem? É isso, meus queridos. Vou fazer lá o ambiente da sala de aula. A Daiane já deve ter pegado a chamada de vocês, tá bom? E nos vemos amanhã. Isso, Lucélia. Identificar o artigo, dizer do que ele se trata e tem a atividade 2, tá bom? Que é essa aqui da situação, ó. Eu coloquei aqui, tá bom? Da situação, tá bom? Ó, a Diana está falando que a chamada vai ser na entrega da atividade. Diana, maravilhoso, adorei, tá? Isso, Lucélia, todas as atividades é para entregar hoje, tá bom? Por isso que eu estou dando esse tempo para vocês. Ontem não teve atividade, Cartejane, a atividade de ontem é a do artigo, aí eu estou passando ela hoje, tá bom? Então, todas é para entregar hoje, beleza? Por isso que vocês vão ter esse tempo estendido aí. Tudo certo? Então tá bom. Um abraço, minha gente. Qualquer dúvida eu vou estar aqui e a Diana vai se comunicando comigo, tá? Até mais e um grande abraço. Boa noite.